Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e hoje nós iniciamos uma série de estudos que nós retiramos do Apocalipse. São as chamadas Cartas às Sete Igrejas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, vem conosco para que nós possamos estudar essas cartas. Pede ao Senhor discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede ao Senhor proteção para que nós possamos desvendar alguns mistérios destas cartas. As cartas foram escritas por João a algumas igrejas em particular. E elas representariam as igrejas daquela época. Ele escreveu estando preso, estando detido na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica hoje na Turquia. E todas as igrejas também ficam hoje na Turquia. Da Ásia Menor daquela época, né, foram reconhecidas agora como as igrejas que estão colocadas, que existem ainda restos, a gente vai falar de cada uma delas, né, na Turquia. Patmos quer dizer mortal, a tradução da palavra Patmos quer dizer mortal, e ela era utilizada como local para o aprisionamento de criminosos bastante graves, bastante perigosos, com alta periculosidade. Né? Então, era um local retirado, um local onde esses criminosos passavam o seu tempo. Naquela época, as igrejas não eram como nós entendemos igreja hoje. Né? Na época de João, as igrejas eram, na verdade, locais de encontro e normalmente eram casas particulares, ou seja, as pessoas se reuniam nas casas para falar, cultuar, aprender e se auto-auxiliar. Né? As igrejas, como nós conhecemos hoje, elas só puderam acontecer quando Roma, que dominava, que era o império dominante de toda a época, permitiu o cristianismo, legalizou o cristianismo. O cristianismo era um crime na época de João. E isso aconteceu em 313 depois de Cristo. Então, nesta época, as igrejas começaram a ser construídas, como nós entendemos de igreja hoje. É claro que haviam mais de 7 igrejas. Então, por que João escreve para 7 igrejas? Este número 7 é um número simbólico. Então, ele estaria representando aqui a totalidade das igrejas. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que são as igrejas para as quais João escreveu, na verdade, estavam representando todas as igrejas. Era uma representatividade, era um simbolismo. O que nós vamos falar a partir desse vídeo de hoje, na verdade, está centrado naquilo que o livro do Apocalipse nos traz a partir então dos capítulos iniciais do Apocalipse. O Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele é também chamado de revelação. Então, em inglês, por exemplo, nós falamos revelation, né? Nós falamos revelação. E a revelação nada mais é do que a tradução da palavra Apocalipse. É uma revelação. Em verdade, nós temos aqui um livro escatológico, um livro que fala sobre o futuro, um livro que fala sobre aquilo que haverá de vir. É óbvio também que alguns estudiosos não entendem o Apocalipse como algo escatológico, algo que haverá ainda de acontecer. Mas eles entendem ou entenderam o Apocalipse como uma referência a Roma, ao próprio
de Roma, aos acontecimentos que iriam acontecer, mas que para nós já aconteceram, tá certo? A maioria dos estudiosos, a maioria daqueles que se dedicam ao estudo do Apocalipse, dizem que o Apocalipse ainda não aconteceu, ou seja, é algo que haverá de vir. Muito bem, quem escreveu João? Esta é a primeira resposta que nós temos. Mas quem era este João? Existem dois posicionamentos aqui. A maioria dos autores acha que foi João, o apóstolo de Jesus. João, aquele que nós já estudamos, aquele sobre o qual nós já conversamos, o discípulo amado de Jesus. Então, muitos acham que foi este João. Outros acham que não, que foi outro João. Não ele, mas uma outra pessoa com o mesmo nome de João, mas que eles não conseguem identificar porque se perde no tempo essa identificação exata. A data, imagina-se que existem duas posições também em relação para a data em que foi escrito o livro do Apocalipse. Alguns dizem que foi em 60 depois de Cristo, quando o imperador era Nero, Nero o Terrível. É este aqui representado por esta imagem, por este busto, né? Esta escultura, né, de Nero. Alguns dizem que não, foi Domiciano, este outro aqui, este outro busto, esta outra imagem, esta outra escultura representa Domiciano e que é do ano de 90 depois de Cristo. Ele era imperador no ano 90 depois de Cristo. Pelos estudos, inclusive da datação do livro, imagina-se que o livro tenha sido escrito em 90 depois de Cristo. Portanto, o mais adequado é que foi durante a perseguição de Domiciano, que também foi terrível. O local onde ele estava, aqui está a Grécia, Patmos é uma ilha que fica muito próxima do continente asiático, aqui é chamado de Ásia Menor. Hoje, aqui continua sendo a Grécia, e aqui o nome desta nação, desta região, é Turquia, é a moderna Turquia. Então, as igrejas todas, nós temos restos ainda arqueológicos destas igrejas, e aqui a ilha de Patmos. Aqui uma visão aérea, uma fotografia aérea da ilha de Patmos. Na verdade, ela tinha uma forma bastante peculiar, uma forma bastante diferenciada. Mas então, a palavra de Deus em Apocalipse. E o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia, que são as 7 igrejas. Todas as passagens que iniciam as mensagens, as cartas para as igrejas, começam com uma descrição de Jesus. Então, toda vez que vocês vão ler aí as passagens, né, a partir do capítulo 2, a partir do capítulo 2 de Apocalipse, vocês vão iniciar com uma descrição das características de Jesus. Então veja lá, para Éfeso ele diz o seguinte: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que significam estas 7 estrelas? 7 estrelas, a estrela aqui é uma mensageira. Significa mensageiro, o símbolo é de mensageiro. Então, nós estamos falando aqui dos mensageiros, porque ele diz ao anjo
de Éfeso, ao anjo de Esmirna, ou seja, anjo aqui também significa, a palavra anjo também significa, também nós traduzimos como mensageiros. Então, significa dizer que ele tem nas mãos 7 mensagens, 7 mensageiros que iriam levar as mensagens para cada uma das 7 igrejas às quais ele estava falando, né? Então, 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Um castiçal, né, na verdade, é um símbolo de iluminação. Então, nós temos aqui, por exemplo, só para os amados terem uma imagem, isso daqui era um castiçal na época de João, na época de Jesus, na época dos hebreus, na época do templo. E esse castiçal, ele estava, o candelabro, ele estava colocado dentro do templo, significando, portanto, a iluminação, a luz. Então, quando ele diz que ele estava no meio dos 7 castiçais, significa que cada um desses castiçais era uma luz no local onde era colocado. Então, a igreja agora estava sendo posta como luz para os gentios, luz para os judeus, luz para aqueles que buscavam a verdade e o conhecimento. Então, ele estava no meio da igreja, ele estava no meio da luz, no sentido de levar conhecimento e o entendimento real para todos. O 7 aqui está se referir também, e de novo, à totalidade, à plenitude. Esmirna, ele fala, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Primeiro, alfa, último, ômega. Então, Jesus se apresenta como o alfa e o ômega. O que é alfa? Alfa é a primeira letra do alfabeto. E ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, nós teríamos aqui aquele que é o primeiro, aquele que é o último. Significa dizer que Jesus é eterno. Ele está falando da eternidade de Jesus. Aquele que foi morto reviveu porque ele morreu pelos nossos pecados, mas ele voltou com a chave da vitória em suas mãos. Na igreja de Pérgamo, ele diz: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. E aqui nós vamos de 2 gumes ou de 2 fios. E aqui nós temos uma questão super importante. A espada aqui, ela está simbolizando um julgamento. Um julgamento no sentido de que vão ser observados de perto e profundamente a intenção das pessoas. E depois desta observação, haverá um julgamento. Veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus 4:2. Hebreus 4:12. 4:12, não 4:2, 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ou de 2 fios. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções dos corações. Uma vez julgando isso, uma vez sabendo a intenção das pessoas, ela poderá agora, a espada, como um instrumento de retribuição, como um instrumento de castigo, de guerra. Então, ele estaria aí trazendo o julgamento, né, o castigo para aqueles que não tenham intenção boa. Para Tiatira, ele fala: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. O que quer dizer os olhos como chama de fogo? Quer dizer que estes olhos, os olhos de Jesus, os olhos de Deus, tudo veem.
eles vão observar profundamente, profundamente. E esta chama de fogo, ela vai trazer, então, um julgamento com fogo. Então, eu tenho aqui penetrantes olhos que vão observar profundamente, mesmo que eu esteja escondendo as minhas intenções, e eles vão trazer um julgamento com fogo. Os pés semelhantes ao latão reluzente quer dizer o seguinte: latão aqui é um metal reluzente, tá? Quando se fazia a purificação, quando se fazia o refino do metal, o metal, quanto mais refinado ele estava, mais brilhoso, mais reluzente ele era. Então significa dizer que quando João observa Jesus, ele vê Jesus nas suas vestes, mas ele vê apenas os pés que ficaram de fora das suas vestes brancas. E eles estavam reluzentes. Significa que ele havia sido purificado. Ele havia sido refinado no fogo do refino. Ele havia sido passado pela fornalha do sofrimento enquanto esteve aqui na terra, e este sofrimento conduziu inclusive à sua morte. Não uma morte definitiva, mas uma morte para a salvação, porque depois ele volta, ele revive, ele ressuscita com a chave da vitória. Em Sardes ele fala, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sobre as 7 estrelas, nós já falamos que são os 7 mensageiros, são as 7 mensagens que ele tem a dizer para as igrejas. Em relação aos 7 Espíritos, 7 é um número de plenitude, é um número de totalidade, ou seja, o Espírito de Deus é pleno, é completo, é total. Dizem alguns estudiosos que estes espíritos têm nome, e alguns inclusive colocam como o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Estes seriam os 7 Espíritos que representariam a totalidade e o Espírito total de Deus. A igreja de Filadélfia, ele fala que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. E aquilo que ele fecha, ninguém abre. Aquilo que ele abre, ninguém consegue fechar. Santo porque ele tem a característica de santidade, que é a característica de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Então, Jesus reflete esta característica de Deus e, portanto, ele era santo. Verdadeiro, porque ele trouxe uma mensagem de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E aí ele traz o caminho que leva a Deus, que é somente ele. Ele é o caminho verdadeiro. Não existe outro caminho, não existe um atalho. Ele é o caminho. Em relação à chave de Davi, nós vamos ver uma passagem em Isaías 22, 22, quando o profeta fala a Eliaquim. Quem era Eliaquim? Eliaquim era um mordomo da corte, o mordomo do reino de Davi. E ele diz que daria a Eliaquim a chave de Davi. Que é esta chave? Chave aqui é um símbolo de poder, é um símbolo de autoridade, porque um mordomo era aquele que tinha poder e autoridade na casa do seu senhor. Ele respondia ao seu senhor, mas ele tinha todo o poder e autoridade. Outra coisa, lembre-se que Eliaquim era
o mordomo. Isso significa que ele tinha também a chave do tesouro da corte, o tesouro do reino de Davi. Ou seja, todas as riquezas estavam nas mãos de Eliaquim. Então, quando ele diz que ele, Jesus, é aquele que tem a chave de Davi, quer dizer que ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade do reino, porque Davi era rei. Então ele tem todo o poder e toda a autoridade, e ele tem nas suas mãos todo o acesso às riquezas. Significa dizer que se ele abre as riquezas para alguém, ninguém consegue fechar. E se ele fecha as riquezas para alguém, ninguém consegue abrir. E finalmente, para a igreja de Laodiceia, ele fala: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que quer dizer o Amém? O Amém aqui está colocado com letra maiúscula, significa que é um nome próprio. Este Amém quer dizer assim seja. Por quê? O que é amém? Quando nós dizemos amém, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém faz uma oração, um pedido, etc., nós dizemos amém. O que quer dizer este amém? Amém quer dizer que nós estamos concordando com aquilo que a pessoa fala. Então, esse amém é uma confirmação. Amém pode significar que assim seja, que seja deste jeito. Então, Jesus era o assim seja. Era a confirmação do plano da salvação de Deus para nós. Ele veio confirmar, ele é o amém, ele é o que assim seja, conforme a vontade de Deus Pai. Além disso, ele diz que ele é a testemunha fiel, ele é a nossa testemunha, ele está diante do trono de Deus testemunhando por nós. Ele é verdadeiro, nós já falamos para o amado. Quando ele esteve na terra, ele foi fiel à sua missão. Ele foi verdadeiro, ele trouxe uma mensagem verdadeira. Ele é o caminho verdadeiro. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ele está falando da única alternativa real, verdadeira que existe, ou seja, o caminho correto para Deus. E o princípio da criação significa que ele estava desde o início, aquele que era, aquele que estava durante a criação, aquele que era o Verbo e que realizou todas estas coisas. O princípio da criação através do Verbo e da palavra. Um estudo um pouquinho mais longo, meu amado, mas que com certeza você vai aproveitar bastante. Que o Senhor fale mais profundamente ao seu coração através do seu Espírito. Amém? Bons estudos.